Entender por que esse fenômeno vem sendo considerado um dos piores dos últimos anos, principalmente naquela região, apesar de já ter perdido um pouco de força, mas ainda existem expectativas. São categorizados em números 1, 2, 3 e 4. Cada um é associado com uma velocidade do vento. E esse foi categorizado. Bom, perdemos a comunicação com o professor. A gente vem falando sobre a situação nos Estados Unidos com todos os nossos repórteres, trazendo as informações, muita gente deixando as casas e ventos de quase 250 quilômetros horários. Adriana. Pois é, mais de 2 milhões de pessoas estão sem energia ainda na Flórida e na região sudoeste, a mais atingida. 10 condados, pelo menos, relataram que mais de 50% dos clientes rastreados estavam também sem energia. Mais 8 condados no sudoeste, centro e nordeste da Flórida relataram que mais de 10 mil clientes não contavam com o serviço. A gente fez contato há pouco com o nosso correspondente nos Estados Unidos, que diz que, felizmente, até o momento, nenhuma morte foi registrada. O furacão chegou oficialmente à terra firme pela costa sudoeste da Flórida por volta das 4 da tarde, horário de Brasília, com ventos próximos a 241, 250 quilômetros por hora, justamente como o professor explicava, uma tempestade de categoria 4 que começa agora, então, a perder força, ainda bem. A atingir os Estados Unidos em décadas. Os meteorologistas afirmaram que uma parte do estado deve observar uma onda de tempestade catastrófica, esse é o termo muito usado, além de ventos e também muitas inundações. O furacão já tocou o solo de inúmeras cidades, como a gente vem acompanhando a cidade de Tampa, muita gente deixando o local, as pessoas que têm possibilidade vêm deixando, inclusive, o estado. O governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que a intensidade desse furacão provavelmente já passou do pico, mas que o estado ainda deve ser atingido e que haverá muitos danos. Inclusive, moradores da costa do Golfo do México, justamente na Flórida, fecharam as casas e seguiram para as áreas mais altas. A gente retoma aqui o contato com o professor de Física da USP, Luiz Augusto Toledo. Professor, o senhor estava explicando por que existem essas expectativas tão ruins para essa região, professor. Então, apesar de a conexão caiu, desculpa, apesar de eu não estar aí no meio do furacão, mas caiu. Então, os furacões são categorizados pelo vento. Esse vento, ele alcançou níveis de 250 km por hora, o que dá categoria 4. Nos últimos 30 anos, somente 2 furacões tiveram essa classificação. Por isso, ele foi chamado de extraordinário e é extraordinário mesmo pelos danos que ele causa. E por que, professor, o estado da Flórida é tão vítima, com tanta frequência, da passagem desses furacões e como eles se formam exatamente? Então, exatamente, os furacões, eles são perturbações que se formam na África, que a gente chama de tempestade tropical. Quando ele cruza o Equador e começa a entrar no Atlântico Norte em direção aos Estados Unidos, os Caribes, lá encontra águas muito quentes. Para a formação do furacão, você precisa ter águas acima de 27 graus, e com uma profundidade considerável. E lá é uma região que é o berço desses furacões e como eles se propagam para o oeste, eles acabam passando pela Flórida, que é nessa região de 30 graus, onde o movimento de rotação da Terra, que a gente chama de uma força que chama de Coriolis, ela é bastante atuante ali, que auxilia essa combinação de água. Mas como que é possível amenizar o impacto e esses danos? Bom, certamente é a previsão de tempo. Os Estados Unidos investiu no satélite GOES-16 11 bilhões de dólares para ter esses monitoramentos. Não existe forma de você que ela vai ser atingida. Então, a forma de minimizar é ter uma boa previsão de tempo, com assertividade, dados, e os Estados Unidos é muito preparado para isso, principalmente a previsão do furacão, né? Teve um furacão, não me recordo o nome, na qual o centro europeu fez uma previsão melhor que o próprio Estados Unidos, a NOAA. E aquilo foi meio traumático na NOAA, foi quando eles investiram massivamente para melhorar. Eles
tratam com bastante investimento essas previsões. Mas mesmo com as previsões, professor, a gente vê muitas pessoas sofrendo aí os prejuízos, né? Até agora nenhuma morte ainda bem registrada pela passagem do Ian nos Estados Unidos, mas a gente vê milhares de pessoas sem energia elétrica, casas destruídas, inundadas. Ainda existe uma certa subestimação com relação a esses fenômenos ou o Ian foge dos padrões e desta vez, este ano, está mais forte? Imagine que nós temos um evento desse no Brasil sem previsão, ventos de 230 km por hora, com o efeito dele no oceano é devastador, porque a maré entra dentro da cidade. Se esse furacão ele fica parado, ele vai jogar toneladas de água na cidade e haver mortes e muito mais destruição. É que ele é um fenômeno destrutivo, é a mesma coisa que um terremoto, não tem jeito. Agora, o que aconteceu é extremamente reduzido. Se não tivesse a previsão, ia ter mortes de pessoas, a energia elétrica ligada, eles conseguem desligar, eles conseguem colocar tapu para a categoria 3, 2, 1 e vira uma tempestade tropical. Uma tempestade tropical aqui em São Paulo já seria devastador, né? E ele passa dessa cadeia do oceano. Esperamos que ele não ganhe intensidade novamente, mas como lá as águas são mais frias, é pouco provável. Agora são 7h49. Bom, a gente está conversando aqui com o professor de Física da USP, Luiz Augusto Toledo Machado, falando sobre a passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos. Professor, pode existir a possibilidade de passagem de um outro furacão agora, na sequência, pela mesma região, ou não? Ou isso estaria previsto? E por que alguns furacões têm nome masculino, outros femininos? Como é dada essa classificação? Olha, a possibilidade sempre existe. A gente está na época dos furacões, já existe tempestades tropicais ali no Atlântico que poderão se tornar furacões, mas ainda estão distantes. Sempre nós estamos na temporada, então isso é algo que está aberto. A previsão é boa, depois que ele se forma furacão, a transformação de tempestade tropical para furacão não é tão... não temos uma assertividade muito grande, mas depois que ele se torna furacão, a trajetória dele é mais fácil prever. Os nomes são dados aí pela categoria deles e existe uma ordem alfabética. E eu não saberia te dizer se é feminino ou masculino. A categoria, professor, vai de 0 a quanto? Esse está no nível 4? 0 a 5, esse foi 4. 5 é acima de 250 km por hora. E, professor, o furacão, quando avança pela costa, qual é a possibilidade dele avançar mais ainda para a parte interna, para o interior de um país, por exemplo? Ou nessa parte interna ele já perderia mais força cada vez mais? Como é que isso funciona? Cada vez que ele entra no continente, ele vai perdendo força. Isso, por exemplo, aconteceu lá no furacão em New Orleans, que é quando o furacão fica estacionário, porque daí ele joga muita água. Daí, além da categoria de vento, ele parado, ele vai colocando toneladas e toneladas de água e foi o problema que ocorreu em New Orleans. Agora, quando ele entra no continente, a tendência dele é efetivamente perder força. E só para ficar bem claro, professor, esse furacão de categoria 4, passando agora esse mês, então, lá pelos Estados Unidos, está dentro dos padrões ou o senhor vê algum tipo de mudança climática dos últimos tempos para cá? Bom, já houveram outros, como eu mencionei, em 30 anos, sequência desses eventos extremos em função dos aumentos das mudanças globais climáticas, né? Nós temos aí o princípio que o furacão ele precisa dessa água quente. Com o aumento da temperatura, você favorece esses eventos, como favorece o maior número de eventos extremos, que são essas tempestades tropicais. Se você aumenta a frequência de tempestades tropicais e aumenta a temperatura da água do mar, consequentemente, você vai ter o maior número de furacões.
Bom, aí a gente continua acompanhando, falando sobre o furacão, o professor Luiz Augusto Toledo Machado, aqui conosco nessa edição do Jornal da Manhã, fazendo uma análise. Muita gente deixou as próprias casas, fazendo um deslocamento nos Estados Unidos e toda a situação de alerta nesta costa dos Estados Unidos por causa da passagem do furacão. Agora, 7h53. Repita. 7h53, a gente vai seguindo aqui a nossa entrevista com o professor de Física da USP, Luiz Augusto Toledo Machado, a passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos. Professor, é claro que não há como evitar a passagem desse furacão, mas o homem, os meteorologistas, enfim, já conseguem ou poderiam conseguir atualmente diminuir o impacto, a força da passagem desse fenômeno? Olha, assim, teremos que reduzir a temperatura do oceano, ou existem modificações de nuvens, né? Por exemplo, se coloca partículas para formar uma nuvem, ela precisa de partículas. Se colocando particulado, você ajuda a formar nuvens. Se botar mais particulados, você aumenta a concorrência, você reduz a chuva. Mas não é a saída, isso é muito complexo, uma escala muito pequena para o tamanho desses climáticos. Nós precisamos ter moradias mais seguras, principalmente no Brasil, não ocupação de áreas de risco, que é fundamental, né? Porque a severidade do evento ela tem a severidade meteorológica dela, mas o resultado dela depende de quanto a população não está em zona de risco, da vulnerabilidade da população, de ferramentas que permitam ela ver em tempo real como é que está, terem uma boa previsão, ou seja, nós precisamos nos adaptar, principalmente tirando a população de áreas vulneráveis. Bom, conversamos com o professor de Física da USP, Luiz Augusto Toledo Machado. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza aqui no Jornal da Manhã e continuaremos acompanhando a passagem desse furacão. Bom trabalho, até a próxima. Bom dia a todos. Até logo.